Olá pessoal, hoje no curso Informativos em Questões veremos mais uma aula de Direito das Obrigações. Hoje nós trataremos sobre cláusula penal, uma das consequências do inadimplemento. Nós vimos nas aulas anteriores sobre o direito das obrigações, o inadimplemento absoluto, a mora. Nós vimos também como consequências do inadimplemento a perdas e danos, que são fixadas pelo magistrado, e o quanto é apurado de forma judicial, é uma consequência do inadimplemento, é uma consequência do descumprimento da obrigação, perdas e danos. Outra consequência do descumprimento da obrigação são os juros moratórios, que são determinados pela lei. E a terceira consequência, cláusula penal, que será objeto da aula de hoje. E a quarta consequência, que veremos na aula seguinte, são as arras. Uma observação: cláusula penal e arras são formas prévias de indenização. Elas objetivam o cumprimento da obrigação principal, que haja uma garantia acerca do cumprimento da obrigação principal. E o valor tanto da cláusula penal quanto das arras são apurados de forma convencional. São apurados previamente ao descumprimento da obrigação, pelas próprias partes. A primeira questão que se faz é: o que é cláusula penal? Cláusula penal, como vimos, é uma pena convencional. É um pacto acessório que as partes previamente fixam o valor referente à indenização no caso de inexecução culposa da obrigação principal, conforme o artigo 409 do Código Civil. E a cláusula penal é fixada em atenção, de forma a valorizar a segurança jurídica, para que haja um reforço ao cumprimento da obrigação de forma voluntária, havendo previamente a fixação daquilo que será devido em caso de inexecução voluntária, inexecução culposa. Então a cláusula penal é uma medida de ressarcimento em atenção ao descumprimento, à inexecução culposa. Uma observação que fazemos aqui sobre a cláusula penal. A cláusula penal, ela não requer em todos os casos que haja uma previsão de pena pecuniária. Não é necessária que a cláusula penal, que o valor da cláusula penal seja aferido imediatamente em pecúnia. Havendo descumprimento, a parte deve reverter a outra parte, a parte que descumpriu deve reverter a parte contrária, o valor de R$100. Não necessariamente essa será a fixação da cláusula penal. A cláusula penal, ela pode consistir num reforço de uma garantia da obrigação principal, numa obrigação de fazer, numa obrigação de não fazer, de uma obrigação de dar. Então, por exemplo, se uma outra parte estabelece numa obrigação principal uma promessa de compra e venda de imóvel, a cláusula penal, via de regra, será o valor, uma percentagem daquele imóvel. Então, se o imóvel custa R$100.000, a cláusula penal pode consistir em R$500, havendo descumprimento da obrigação principal. Essa é a regra. Cláusula penal com uma pena pecuniária. Mas é possível também que a cláusula penal seja uma obrigação de fazer, ou uma obrigação de dar. No caso de uma obrigação de dar, havendo um descumprimento da compra e venda, da promessa de compra e venda, a outra parte poderá ter que entregar um carro ou qualquer outro bem, no caso de inexecução culposa da obrigação principal. Então, a cláusula penal é fixada em atenção à segurança jurídica para que haja o cumprimento voluntário
da obrigação e é um prévio ajuste em relação à indenização. Um prévio ajuste, uma prévia fixação da indenização, no caso de descumprimento. Segunda questão. Para se exigir a cláusula penal, é necessário alegar prejuízo? De acordo com o artigo 416 do Código Civil, para se exigir a cláusula penal, a pena convencional, não é necessário que o credor alegue prejuízo. A cláusula penal, prestem atenção que essa é uma questão de prova, muito recorrente em provas, principalmente da magistratura. A cláusula penal, ela é devida mesmo que o dano não seja efetivamente verificado. Mesmo que não haja a verificação de um dano, a cláusula penal deverá incidir no caso de descumprimento da obrigação principal. Porque a cláusula penal é um prévio ajuste, é uma pré-fixação da indenização no caso de descumprimento. Ela não requer necessariamente a comprovação do dano. E aí vamos entrar na terceira questão. Em que momento pode ser fixada a cláusula penal? A cláusula penal, ela pode ser fixada na própria obrigação principal, na própria avença, no próprio contrato que prevê a obrigação principal. É possível que uma das cláusulas do contrato seja uma cláusula penal, em razão do descumprimento, é uma pena em razão do descumprimento, ou a cláusula penal pode ser fixada em um termo aditivo, pode ser fixada em separado. Então há o contrato, fixação das cláusulas do contrato e posteriormente a possibilidade de fixação da cláusula penal. Mas aí vai a observação, uma observação muito importante. A cláusula penal é fixada e deve ser fixada sempre antes do termo fixado para o cumprimento da obrigação. A cláusula penal, ela não pode ser fixada após o descumprimento da obrigação, senão nós não vamos estar diante de uma cláusula penal, uma prévia fixação da indenização. Caso contrário, caso seja fixada posteriormente ao descumprimento, a cláusula penal perderia o seu caráter antecipatório de liquidação de perdas e danos, assim ferindo o artigo 409 do Código Civil. Próxima questão. Formalidade da cláusula penal. A cláusula penal, ela não se sujeita a ônus de forma. Outra observação também muito requerida em concurso público. Mesmo que o contrato, mesmo que a obrigação principal a lei exija uma solenidade, por exemplo, contrato de compra e venda de imóvel, necessária escritura pública, a lei exige uma solenidade. A cláusula penal, se fixada em um momento posterior, se fixada em um termo aditivo, ela pode não observar essa solenidade. Não necessariamente precisa ser um documento público, mesmo que a obrigação principal exija essa solenidade. No caso da transação de imóvel, posteriormente, há a possibilidade de ajuste da cláusula penal relativa ao contrato transmissivo. E nesses casos, no caso do ajuste posterior, a cláusula penal não necessariamente observará a solenidade da obrigação principal. Próxima questão. Quais são as modalidades de cláusula penal? São duas essencialmente. A cláusula penal moratória e a cláusula penal compensatória. Cláusula penal moratória. Cláusula penal moratória tem por objetivo preservar
uma cláusula específica da obrigação, uma cláusula específica do contrato, ou ela é fixada em virtude da mora do devedor. Por exemplo, se há a fixação de um contrato de compra e venda de um carro na cor branca, é possível a fixação de uma cláusula penal que venha a preservar uma qualidade específica do carro a ser entregue, que é o carro de cor branca. Se a parte descumprir de forma parcial a obrigação e entregar o carro de cor preta, é possível a incidência de uma cláusula penal. E o nome dessa cláusula penal será cláusula penal moratória, em razão do descumprimento de uma cláusula específica do contrato. Também é possível a fixação de uma cláusula penal moratória em atenção ao descumprimento do contrato tempestivo, em razão do não cumprimento tempestivo do contrato. Então, se a parte prometeu entregar o carro até dia 27 de abril de 2013 e entrega um mês depois, é possível, se fixado previamente essa cláusula penal moratória, que haja a sua incidência em razão do atraso do cumprimento da obrigação. Então, a cláusula penal moratória, ela tem por objetivo preservar cláusula específica do contrato, ou ela é fixada em atenção à mora do devedor. Por essas razões, a cláusula penal ela pode ser exigida conjuntamente com a obrigação principal não cumprida, com a obrigação principal não adimplida. Porque a cláusula penal moratória, ela é uma indenização complementar. No artigo 411 do Código Civil. A cláusula penal, ela não substitui a prestação, diferente da cláusula penal compensatória. Porque no caso da cláusula penal moratória, a obrigação permanece útil. Por essa razão, por ser possível a acumulação da cláusula penal moratória com a preservação do cumprimento da obrigação principal, a cláusula penal moratória ela deve ser menor do que a cláusula penal compensatória, que é fixada em razão do descumprimento da inexecução total da obrigação principal. No caso da cláusula penal compensatória, há a substituição do cumprimento da obrigação principal pela cláusula penal. Então, por exemplo, se há o contrato de compra e venda de imóvel, não sendo possível o cumprimento da prestação, a prestação não é mais útil, poderá incidir a cláusula penal compensatória, que será maior do que uma cláusula penal moratória, no caso, por exemplo, da entrega de imóvel num tempo posterior àquele ajustado, àquele pactuado. Cláusula penal compensatória. Ela é estipulada no caso de total inexecução do contrato, ao absoluto descumprimento da obrigação. Então, a cláusula penal compensatória é fixada com uma indenização substitutiva. Não é possível mais o cumprimento da prestação, então há a incidência da cláusula penal compensatória. A cláusula penal compensatória é uma alternativa a benefício do credor, não a benefício do devedor. Havendo o descumprimento da obrigação e havendo a estipulação da cláusula penal compensatória, abre-se duas oportunidades para o credor. Primeiro, perseguir uma tutela específica, o cumprimento da prestação. Segunda alternativa do credor, extinção da obrigação e
exigir a cláusula penal compensatória. É uma alternativa para o credor, não uma alternativa para o devedor. Se fosse uma alternativa para o devedor, nós estaríamos diante de uma obrigação facultativa, como se fosse assim uma cláusula de arrependimento. Mas não é o caso. É o caso da cláusula penal compensatória. É em benefício do credor. Próxima questão. Se o prejuízo for maior, pode a parte exigir cláusula penal mais perdas e danos? Havendo prejuízo maior, pode a parte exigir tanto a cláusula penal como perdas e danos? E aí nós vamos tratar sobre a distinção entre cláusula penal compensatória e cláusula penal moratória. No caso de cláusula penal compensatória, a regra é que é vedada a possibilidade da parte cumular cláusula penal mais perdas e danos, mesmo que a lesão for maior. Somente em casos excepcionais, desde que previamente ajustado, a parte pode exigir perdas e danos mais a cláusula penal compensatória, desde que a parte também comprove a existência de um dano maior. Então é necessária, para a acumulação das perdas e danos e a cláusula penal compensatória, 2 elementos. O primeiro deles, que haja um prévio ajuste entre as partes. Segundo elemento, que a parte comprove o prejuízo maior do que aquele estabelecido na cláusula penal compensatória. Isso por quê? Porque a cláusula penal consiste num limite máximo indenizatório. Cláusula penal compensatória é fixada previamente pelas partes. As partes já fixam o quanto que será devido no caso de execução total da obrigação. Então, a regra é que não cabe cumular perdas e danos com a cláusula penal compensatória, questão presente em concursos públicos, sob pena de uma condenação duplicada do devedor e o enriquecimento sem causa por parte do credor. Então, é lícita a acumulação de perdas e danos com a cláusula penal compensatória, desde que haja prévio ajuste e desde que a parte realmente prove que o dano foi maior. A regra não é possível a acumulação de cláusula penal compensatória mais perdas e danos. Isso não ocorre na cláusula penal moratória. Como nós vamos ver, foi uma decisão do STJ, informativo número 513, que o STJ afirmou que é possível a acumulação da cláusula penal moratória com a existência de lucros cessantes. Nós vamos ver isso numa aula específica. Seguindo na questão da cláusula penal acumulada com a cláusula penal moratória e cláusula penal compensatória, nós observamos que é lícita a acumulação de mais de uma cláusula penal no descumprimento de um caso específico. Por exemplo, no contrato de locação, é lícita a acumulação da multa pelo atraso da prestação do aluguel. É possível também uma cláusula penal específica no caso de descumprimento da preservação do imóvel, de conservação do imóvel. Então, havendo o não cumprimento desse dever de conservação do imóvel, é possível a incidência de uma cláusula penal moratória. É possível também a fixação de uma cláusula penal compensatória, no caso da resilição, da extinção do contrato, antes de fim do prazo pactuado, antes do término do contrato efetivo, daquele pactuado, a parte resolve extinguir o contrato, é possível a fixação de uma outra cláusula penal. Então, nós vemos que é possível a acumulação
de cláusulas penais moratórias e de uma cláusula penal compensatória no mesmo caso. Artigo 413. É possível a redução equitativa pelo juiz da cláusula penal em razão do cumprimento parcial da obrigação? É possível, conforme o artigo 413 do Código Civil. Há até previsão de que anula a cláusula contratual que impede a redução da cláusula penal na hipótese de descumprimento relativo ou absoluto da obrigação principal. Então é possível que o juiz venha a reduzir o valor fixado previamente pelas partes em atenção ao caso concreto e em atenção ao princípio da proporcionalidade. Também o Código de Defesa do Consumidor estabelece que a cláusula penal que pretenda impor a perda total das prestações no caso de descumprimento de uma parte da obrigação, descumprimento por parte do consumidor, essa cláusula que importe a perda total das prestações é uma cláusula abusiva, é uma cláusula leonina. Então, se o consumidor venha a contratar com outra parte um contrato permanente, as prestações estão sendo pagas e no meio do período o consumidor venha a não poder pagar mais as prestações, se houver no contrato uma cláusula penal indicando que o consumidor irá perder o produto e perder aquele valor que foi revertido à outra parte, perder todas as suas prestações pagas, essa cláusula penal, conforme o artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, é uma cláusula leonina, é uma cláusula abusiva, por acarretar violação à boa-fé do consumidor, por acarretar onerosidade excessiva e desequilíbrio contratual. Última questão: quais são os limites da cláusula penal? Nós vamos tratar aqui de 3 limites estabelecidos na lei. O primeiro deles, o limite para a promessa de compra e venda. A cláusula penal só pode consistir, no máximo, em 10% sobre o débito. O segundo limite, no caso de inadimplemento de prestação de condomínio edilício. A cláusula penal só pode consistir em 2% sobre o débito. A multa só poderá ser, no máximo, 2% do débito, conforme o artigo 1336, parágrafo 1º do Código Civil. O terceiro limite, nos contratos de fornecimento de produtos e serviços que envolvam a outorga de crédito e concessão de financiamento ao consumidor. A cláusula penal, a multa será do limite de 2% do valor da prestação inadimplida, 2% do valor da prestação não cumprida. Então, concluímos aqui essa importante aula sobre cláusula penal. Obrigado e até a próxima.